como sair do modelo CLT, entre parênteses, agência, para freela de forma mais segura. Existe uma receita de bolo para isso? Uma resposta pronta? Existe. A gente já comentou rápido. Não existe. Primeiro, né? Obviamente, não existe. Não existe forma, não existe segurança, não existe receita, não existe isso. Mas a gente já comentou no outro vídeo sobre como uma das coisas mais importantes, talvez se não a mais importante, é você se programar. Não é tipo, porra, tô puto, tô cansado, vou largar, vou pedir missão. Não. Tipo, você ganha a sua grana, tenta calcular que, sei lá, 3 meses, 6 meses. Junta a partir de hoje até daqui a 6 meses. Junta todo mês uma grana. O máximo que você conseguir. Para de pedir iFood, para de sair pro cinema, para. Encerra a tua vida num objetivo só, que foi o que eu fiz, pelo menos, durante mais de um ano da minha vida. Pega todo o dinheiro que você conseguir guardar e bota numa caixa, bota num investimento curto, bota numa poupança, bota a caixinha do Nubank, bota embaixo do colchão que seja, tenha esse dinheiro guardado. Porque aí você vai chegar dali a 6 meses. E se você tiver uma grana guardada, você vai poder pedir demissão com a maior segurança possível, assim. Isso vai fazer com que você não precise sofrer e correr atrás do primeiro cliente que apareceu como freela. Essa é a primeira coisa. Paralelamente a acabar com a sua vida durante 6 meses, né? A parar de gastar dinheiro desnecessário, cortar gasto, você vai começar a procurar cliente também. Então, se você trabalha das 8 às 6, você vai trabalhar das 6 às 11 da noite. É tipo, tem que aceitar esse tipo de realidade. A não ser que a pessoa que perguntou ganhe 8 conto, 10 conto numa agência, sabe? Ganhe uma grana assim alta, que não seja tão difícil guardar dinheiro. Mas não é a realidade. Provavelmente o cara ganha 2 mil contos, né? 3 mil talvez. É difícil segurar a grana, né? É difícil cortar gasto. Mas velho, a realidade é essa. Aceita, só aceita. Primeiro, como eu mencionei, os 6 meses vão chegar. A gente tá em julho, dezembro vai chegar. É melhor que chegue com dinheiro no bolso, guardado. Então, para de gastar com iFood, para de gastar com cinema, para de, sei lá, anda, vende carro se for necessário. Não é uma boa ideia, mas faça o possível para que você entre ano que vem com dinheiro guardado. Porque você pede demissão e você tem aí 3 meses de dinheiro guardado. E você vai ter 3 meses para conseguir seus primeiros... Você acha, Diego, no teu caso, que o fato de ter responsabilidade com família deixa você mais com sangue nos olhos para atingir seus objetivos? Cara, total, né? Porque, pô, ou você faz dar certo ou você faz dar certo. Porque você não é responsável só por você. Você é responsável pela vida de outras pessoas. Eu sou responsável pela vida de todo mundo que tem aqui em casa. Responsável por garantir que a gente tem um teto para morar, que a gente tem um carro para a gente se deslocar, que meu filho tem escola para ir, que a gente tem comida na mesa. Então, pô, é um monte de responsabilidade. Então, se você vai fazer essa transição, se vira, cara. Você tem que fazer dar certo. E foi o que eu fiz, cara. Eu tive, assim, como eu falei, eu dei muita sorte porque eu achei uma oportunidade em que aceitaram que eu ficasse meio período. Nesse outro meu período, cara, eu era sangue nos olhos. Eu tava ali, só produzindo, mexendo toda hora no Webflow, vendo os vídeos lá do Webflow University, botando a mão na massa, tentando mexer ali no Interactions, descobrindo como é que funcionava. Criava um negócio para parecer legal, já publicava ali no Twitter, publicava no Facebook, publicava em qualquer lugar que dava ali, só, sabe? Tentando produzir, colocar lá fora e ver o que tava dando certo. Mas eu tava sempre ali. Porque eu tinha que fazer isso funcionar. Se eu não fizesse isso funcionar, cara, ia tudo por água abaixo. Porque eu não estava mais aguentando a minha situação antes. Então, é a questão de vida ou morte, cara. Ou se faz dar certo... Essa pergunta é muito boa, velho. Essa pergunta que o Jota fez é muito boa. Eu tenho um comentário muito interessante. Eu passei 12 anos trabalhando em cruzeiro, navio de cruzeiro. 12 anos. Comecei limpando chão, depois virei fotógrafo, depois gerente, né, chefe de fotografia. Mas foram 12 anos. Nesses 12 anos, que foi dos meus, acho que 24 aos 36, mais ou menos, eu não construí, eu não investi, eu não guardei um centavo. Nada, zero. E eu ganhava em dólar. Eu passei 12 anos ganhando em dólar. Só que, tipo, eu vi o dólar a 1,30, a 1,50 e vi o dólar a 5 conto. E eu não guardei, eu não fiz uma poupança, eu não comprei nada, eu não construí nada. Eu conheci minha esposa em 2018, na madrugada que eu embarquei para ir fazer mais uma viagem. E a gente se conheceu nessa madrugada. E eu embarquei. Nesse dia, eu tinha acho que 800 mil reais na minha conta. Era o meu único dinheiro.
Eu tava com 30 e tantos anos, foi 2018, né? Eu tava com 34 anos. E era meu único dinheiro da vida, minhas únicas posses, meu único dinheiro. Eu tava, em 2018, com uma mochila nas costas e um notebook e um celular. E R$ 1.800, acho que dava uns R$ 1.000, na verdade, na minha conta. Era literalmente isso que eu tinha. Ou seja, 12 anos trabalhando, ganhando em dólar, falando inglês, tipo, trabalhando com tecnologia quase, assim. Eu trabalhava com fotografia e tal, mas tinha um relacionamento com tecnologia, porque a nossa fotografia era digital. Mas, tipo, eu não fiz nada. Tipo, não tem absolutamente nada antes de 2018 que eu guardei. E você era praticamente responsável por só você. Era É, você e é você. por isso. Eu era só eu sozinho no mundo. Então, tipo, meio que foda-se, assim. De 2019, né, que foi, eu conheci a minha esposa em dezembro de 2018 e casei em julho de 2019, 7 meses depois. Do momento em que eu conheci ela até aqui, eu construí tudo que eu tenho. Tipo, é uma agência, salário, carro, família, tudo, nesses últimos 3 anos e pouquinho, assim. Por causa disso, por causa de família, por causa do fato de eu ter que cuidar de alguém, assim. Ela E passou por você, muito problema, assim, de saúde mental e eu tive que cuidar dela. Então, eu não você tenho o achou que um fazer, propósito, né, pô. cara? Eu não tinha outra opção. Eu tinha que, ou eu fazia, tá ligado? Ou eu acordava às 5 horas da manhã, sentava a bunda na frente do computador para estudar design, UX e fazer design social media e aprender Webflow, ou todo mundo se lascava, assim, né? Tipo, não tinha opção. Hoje em dia é o contrário, como eu falei. Eu sou capaz de passar o dia inteiro trabalhando, hoje em dia, se eu precisar, e, tipo, tá todo mundo bem aqui em casa, tá todo mundo feliz, tá todo mundo tranquilo, assim, sabe? Esse tema a gente pode ser assim, um vídeo só sobre isso. Por que me deu esse insight de até voltar para o Brasil e começar a fazer tudo o que eu fiz, né? Do Super Skills e empresa lá fora, empresa aqui dentro e tal. Então, antes de ir para São Francisco, eu trabalhei ali em Washington DC e eu ia bastante para Nova York, em coisa de agências, né? Os designers muito bom. Brasileiro, gringo, americano. Só que tinha algo, um perfil assim que me incomodava um pouco. Tá? Me incomodava um pouco esse perfil. Que é o cara extremamente bom, extremamente talentoso. O cara assim, destruía Photoshop, destruía. Cara muito bom, muito bom. Só que o cara, final de semana, era festa de sexta a quinta. Não era final de semana, era semana inteira. O cara pegava esse dinheiro, ele torrava. Ia lá na Gucci, na Louis Vuitton, comprava lá um tênis de não sei quantos mil dólares. Ele festa todo dia, uma vida meio cosmopolita, assim, sabe? Isso existe até hoje pra caceta. E fui pra lá pra Califórnia, mudou um pouco. A galera tinha segurava um pouco mais a grana, mas também não tinha, zero responsabilidade. Isso vai de encontro com uma pergunta que eu recebi hoje também, de um aluno perguntando, JP, qual que é o perfil de pessoas que têm sucesso, de designers que têm sucesso? Cara, eu não vou julgar, né? Não vou dizer que sucesso é relativo, tá? Mas você vê hoje, assim, os principais empreendedores de tecnologia do mundo, tá? Tipo, Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Eles têm padrão, né? Quando eu saí desse padrão de festa todo dia, dinheiro só para mim, vamos viver a vida, não tem amanhã, minha vida mudou, deu um skyrocket, assim, né? Por quê? Porque você entra num ciclo, num loop, num ciclo vicioso de você ganha dinheiro pra caralho, você conhece pessoas interessantes e você vai pra festinha, pra baladinha e tal, só que isso vai te sugando, porque você não tem um propósito. Você começa a reclamar do trabalho, você começa a reclamar do metrô, você começa a reclamar do clima, você começa a reclamar de inúmeras coisas. Você sempre quer mais, mas não tem um motivo para querer tanta coisa, assim, né? Tem um filósofo estoico que diz que o que causa sofrimento é o querer, né? Não que você tem que abdicar a mão de tudo, mas você tem que ter um propósito. Então, um exemplo, quando nasceu meu primeiro filho, eu estava lá na Califórnia. Então eu saía cedo, voltava para casa tarde, eu não via ele. E tava lá, né, em reunião, fazendo coisas tal, e convivendo com aquela galerinha cosmopolita. Vamos no happy hour, vamos no show da bandinha X, vamos fumar um negocinho aqui, vamos viver a vida. Falei, não, cara, pô, meu filho acabou de nascer, eu mal vou ver ele, pô, eu quero voltar para casa, estar com a minha esposa e tal. Não me importo que se eu não faça parte da panela. Né? Ah, vai estar todo mundo. Ah, não, quero estar com a minha família e tal. Quando chegando com a minha família, eu falei, cara, agora eu tenho um tempo aqui para fazer um freela. Então eu começava a fazer um freela, no meio do freela eu tinha que parar lá para ajudar a minha esposa com a criança e tal. Só que isso era uma dor que me dava um prazer, sabe? A dor assim, cara, eu tô criando algo para eles.
Eu não estou trabalhando para dar dinheiro para Gucci, para Magazine Luiza ou para Apple. Estou trabalhando dinheiro para, né, ter uma base forte aqui para minha família. Então, um designer hoje perguntou para mim assim, do perfil, qual o perfil, né, de designer de sucesso? É difícil a gente julgar, não vou nem responder essa pergunta, mas uma coisa que eu falei para ele é assim, cara, se você é CLT e ganha bem, por que você quer mudar? Então, eu respondi a pergunta com uma outra pergunta. Por que você... Lógico, né? Obviamente, né? É um rapaz jovem, que ele não tem filho, não tem esposa. Não sei se ele tem interesse em ter, não vou julgar também. Mas algo que eu falei para outros, né, alunos jovens, assim, cara, por que você quer empreender? Por que você quer ganhar rios de dinheiro se você não tem um propósito, não tem um porquê no final do dia? Né? Se você trabalha na startup do momento lá, está ganhando adesivo e bolsa colorida, ok, continua lá jogando ping-pong. Né? Não queira ser algo que você não está predisposto a ser ainda. Posso estar totalmente equivocado nesse raciocínio, tá? Porque, obviamente, eu sou defensor de que cada pessoa faça né, o que é melhor para ela. Mas, enfim, a gente fez esse preâmbulo aqui para chegar num ponto assim, tá? E eu vou fazer uma provocação para vocês. Vocês acham que para ser bem sucedido profissionalmente é preciso ser bem sucedido pessoalmente primeiro? Boa. É uma boa pergunta. Assim, eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra. Você tem que ter uma vida... Assim, o que é ser bem sucedido pessoalmente? Então, É relativo, né? vamos deixar assim, exemplos, tá? Exemplo, vamos criar uma persona. Um designer que é talentoso, super talentoso, mas ele tem maus hábitos. Então ele não tem família, ele não se dá bem com a família, ele não guarda dinheiro, ele não investe dinheiro, ele não ajuda as outras pessoas, mas ele é bem sucedido no seu emprego, tá? Então, e tem uma outra pessoa que ela tem bons hábitos, ela é pai de família, ela, enfim, ajuda as pessoas quando pode, mas ela não é bem sucedida financeiramente na profissão, tá? Sabe tem esse cruzamento, assim. Sim. De novo, bem sucedido é subjetivo, né? Então tem um cara que tá ganhando prêmio lá em Cannes, mas por trás o cara, pô, puta arrogante, só quer saber de ganhar prêmio, estrela pra cacete, que acumula na nossa área, cara extremamente estrelinha, só pegada em tudo. E o Mas outro, sozinho. O cara sozinho, sonha na vida, né? sozinho, sabe? É porque eu acho que o que a gente tem em comum é essa questão. Minha esposa está grávida e vai ter um filho, né? Nós vamos ter um filho daqui a 3, 4 semanas. Ela está de 9 meses praticamente. Vocês, o JP tem 2, o Diego tem 1. Os dois são casados há algum tempo já. E eu também. Então, tipo, eu tô há 5 anos com ela. Então acho que a gente tem isso em comum. E aí acaba que coincide esse aspecto, né? De todos nós sentimos a motivação de crescer ou de mudar ou de transitar para outro cargo, né? Por causa disso, assim, porque a gente tava lutando junto. O Diego tava na época namorada, tipo, morando com os sogros, e tipo, tá vocês dois juntos, né? Tá lá na labuta. Então, rolava essa questão, pô, eu preciso melhorar de vida para que ela também melhore, né? Ela não acha que eu sou um fracassado e tal, esse tipo de coisa. JP também. Então, acho que coincide isso. A pergunta que eu acho aqui e aí tem a ver comigo, né? Com os meus 12 anos de navio. Eu era completamente, 100% boêmio, assim. Eu não sabia não queria saber de ninguém, assim. Eu não dava notícia para ninguém. Eu vivia bebendo e viajando, tipo, eu não fazia mais nada da E minha não vida. é Não errado ligava pra isso, tá? ninguém. Né? Não é, Não é então. errado isso. Não é que é errado ou que você é uma má pessoa. Eu não era uma má pessoa. Eu não achei, assim, eu fiz muita merda, né? Eu machuquei pessoas e tal. Eu fui arrogante, esse tipo de coisa. Mas eu não era uma pessoa ruim, assim, sabe? A questão aqui pra mim, o que foi a guinada de vida foi conhecer a minha esposa. Foi ela que fez com que eu quisesse ser outra pessoa, né? Tipo, isso aconteceu comigo. Porém, o que eu acho que o JP quer chegar é uma trend, né? Isso acontece de fato. Tipo, você aí que tá vendo, tá com 20 e poucos anos, tá sozinho, tá vivendo a vida que eu vivia antes. Que passei 12 anos ganhando em dólar. Pô, eu ganhava 8, 10 mil reais todo mês.
e eu passava 2, 3 meses de férias e torrava tudo isso. Eu torrava 40, 50 mil reais. Bebendo, viajando, festa e tal. Acontece, é real, tipo, você conhece alguém, ou você pode ser uma pessoa, né, que você se apaixona, ou pode ser um filho, por exemplo. E isso muda você, isso faz com que suas prioridades mudem, faz com que a visão de vida mude. Quer dizer que você só vai ter sucesso assim? Não, óbvio que não, né? Quer dizer que foi assim com a gente, pelo menos, né? Tipo, teve esse aspecto. Eu concordo em parte, porque eu acho que uma pessoa sozinha, um cara sozinho, ele pode ter sucesso em ambos os lados, né? E ser uma pessoa foda, tanto pessoal quanto profissional, porque a motivação dele é egocêntrica, né? É ele, tipo, ele quer ser uma pessoa melhor e ele quer ser um profissional melhor. Eu conheço pessoas assim, né? E funciona para muita gente. Assim, você não precisa ter um suporte externo, né? É você com você mesmo. Você olha para dentro e pensa, porra, eu quero ser uma pessoa melhor, velho. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero viver de festa, eu quero evoluir e tal. Acontece. Só que na gente aqui, o que não é esse o caso, né? Então, eu acho que a provocação é essa, assim. É Mas que eu para acho que responder, assim, eu realmente acho que sim, é possível. Mas é muito mais provável que você só vá mudar se alguma coisa na sua vida acontecer. Kazan, É difícil fazer julgamento de valor, assim, né? Primeiro que isso aqui é um vídeo sobre design, né? Não é um vídeo terapêutico, né? Psicológico, né? O que acontece? Pô? Tá muito na moda no YouTube. Eu odeio seguir moda, tendência, e pra mim, YouTube, foda-se o conteúdo que estão colocando lá. Mas de pessoas que passaram por um trauma tão grande em mercado de trabalho que elas se fecharam para novos amigos. Inclusive o LeBron James é adepto dessa filosofia, do No New Friends. Ele falou que quando você entra numa... Tem o Seasonal Friends, né? Os amigos periódicos que vocês fazem, que a gente faz ali, né? E eu vi também um expert em RH gringo falando do por que as pessoas hoje estão preferindo ser freelas ou trabalhar remotamente. Porque elas cansaram da convivência forçada que você tem que ter com seus colegas. Isso me chamou bastante atenção, assim, porque ó, eu tô nessa área há 20 e poucos anos. Cara, eu conto nos dedos as pessoas que eu considero amigas, que tive aí ao longo de 20 anos, cara, trabalhando em agência, empresa e tal. Só que eu não consigo colocar nos dedos as pessoas com as quais eu tive problemas, por exemplo. E eu sou uma pessoa super fácil de se lidar. Sou um easygoing person total, assim. E foi engraçado que o argumento deles, principalmente do LeBron James, é o seguinte. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, tá? O Diego quer se tornar um Webflow developer foda e fazer freela. Ele deixa isso claro para os seus colegas de emprego. Cara, a chance de ver uns 5 e te puxarem para baixo é muito maior do que 5 pegarem e te incentivarem ao Diego virar um com Webflow certeza. developer. Então, Aqui é tem uma um coisa ditado, bizarra. Cara, aqui e no pior que isso aí não acontece, não é só com os amigos, não, cara. Família também, viu? Sim, família também. Eu ia dizer aqui no Nordeste, mas eu moro no Sul agora, eu sou do Nordeste. No Nordeste é um ditado muito clássico, velho. É o ditado caranguejo. Não sei se vocês já ouviram essa história. Sim. Já Você viram. puxa para baixo, né? Exatamente. Se você já matou caranguejo, né? Se você já comeu caranguejo, bota Não. numa bacia vivo, né? E um caranguejo tenta sair, aí vem os outros e fica puxando para baixo. Ele puxa. A gente usa essa analogia para o que o JP acabou de falar. E família e amigo, tipo, não importa. No final das contas, é um vídeo sobre design, mas assim, velho, no final das contas, bem no final das contas mesmo, como diz minha mãe, no frigir dos ovos, é você e sua família e quem tá perto de você. Mesmo que não seja família, pode ser um amigo muito próximo, mas que tá lá sempre e tal. É quem ama você, quem tá junto com você no perrengue, é quem tá lá sempre. Não importa amizade, balada e tal. O Diego falou, o cara que tá sozinho, ele tá feliz. A probabilidade que ele tá feliz é alta. Eu era esse cara. Eu passei 12 anos vivendo com mochilão nas costas, viajando pelo mundo, pô, sem fazer conexão com ninguém, assim. Eu achava que eu era realmente muito feliz. E, de fato, se eu olho para trás, eu tinha uma felicidade rolando. Mas agora que eu tenho um outro ponto de comparação, que é essa vida que eu tenho agora, família, né? Quase pai de família e tal, cuidando da minha família, tem uma casa e tal. Eu vejo que, na verdade, muitas das coisas que eu fazia no passado, como solo, né? Como viajante solo mochileiro, era porque eu estava sentindo algum tipo de falta, estava com algum problema nesse sentido. Estou dizendo que isso é regra para todo mundo, é o meu caso, né? Eu consigo olhar para trás e ver isso. Então, eu seria o bebê pra caralho. Eu passava finais de semana bebendo muito, eu fumava muito nessa época. Então, tipo, isso
E sempre com pessoas diferentes, né? Eu sempre tava com uma vibe, assim, um grupo diferente, sempre fazendo coisa diferente, viajando muito. Minha filosofia na época era, eu não gosto de saber o dia de amanhã. Tanto que eu gastava deliberadamente meu dinheiro para ficar sem dinheiro. Eu, de propósito, fazer isso. Porque eu sentia mais prazer sem dinheiro. Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. E aí, eu lembro demais, pô, eu era fotógrafo. Eu vendia meu equipamento, pegava a grana para ir viajar, para ir gastar, para ir para as baladas e tal. E aí, quando eu voltava para trabalhar, eu comprava de novo o mesmo equipamento. E quando eu voltava, eu vendia de novo. Essa era a minha rotina para fazer isso. Assim, foram anos fazendo isso. Não foi tipo 1 ano, 2, não. Foram muitos anos fazendo isso. Porque minha filosofia era, eu não quero saber o dia de amanhã. A tal ponto de que eu dormia em lugares que eu não conhecia. Eu pegava caronas com pessoas que eu não conhecia para ir para lugares que eu não conhecia, porque eu gostava da ideia de acordar num lugar que eu não conhecia. Então eu vivia muito perigosamente, assim, era a minha vida. Só que eu sei muito bem agora que eu tenho outra vida totalmente diferente, né? Eu sei agora que, bem, não era exatamente a coisa boa. Por quê? Porque eu não construí nada, porque eu não fiz nada, né? Tipo, eu não tinha sucesso nenhum. Só que eu achava que eu era foda, eu tava arrasando, assim, porque eu era independente, eu vivia a vida dos meus termos. E não era bem assim, na verdade.